Mais um dedo de prosa, né, Dona Irene? Sim. Tô aqui em Silvianópolis com a Dona Irene, esposa do Sr. Joaquim. Do Vorta Seca. Vorta Seca. Aí eu falo Sr. Joaquim, mas ele é mais conhecido como Vorta Seca, né? Exatamente. Dona Irene, nós estávamos conversando um pouco mais cedo, já faz quanto tempo da morte do Sr. Joaquim? Uai, vai fazer 1 ano e meio já, né? Um ano e meio? Em dezembro. Em dezembro? Sim. E deixou muita saudade. Muita. Muita saudade para a senhora. Ele era muito comunicativo, muito assim, conversava com todo mundo, né? Então, as pessoas falam, nossa, coitado do Joaquim, sente muita falta dele. Muitas pessoas que a gente encontra ainda falam, foi uma morte muito assim, de repente, né? Foi de repente, né? Que Deus o tenha em um bom lugar, né? Com certeza. E a esperança é um dia encontrar, né, Dona Irene? Nós não sabemos, Deus é que sabe, né? Deus é que sabe. Mas eu vim aqui hoje pra gente prosear um pouquinho, porque a senhora é de Turvolândia, né? Sim, nasci em Turvolândia. E a senhora tem umas histórias para me contar. Tem umas histórias. Naquela época que eu nasci, a mãe da gente nunca foi no hospital. Minha mãe nunca foi. Teve Não? 9 filhos em casa. Para todo mundo conhecer, conta o nome da mãe da senhora. Era a Terezinha Domingues de Carvalho. Dona Terezinha, mãe da Iraci, né? Todo mundo conhece. Conhece mais a Iraci porque ela tá lá agora. Tá né? lá na cidade, né? Exatamente. E o meu pai era José Defonso, né? José Lourenço de Carvalho, conhecido como José Defonso. Conhecido na cidade inteira, né? Na cidade inteira. Foi comerciante há muitos anos. Ele tinha uma venda? Tinha uma venda. O que a senhora lembra da venda, Dona Irene? Eu lembro que a venda do meu pai era uma venda, como se diz, que tinha de tudo. De gasolina, álcool, polvilho, farinha de trigo. Naquele tempo era tudo a granel e tinha aqueles caixotes enormes de arroz, de açúcar, feijão. Vendia mortadela, vendia bacalhau. Eu aprendi a comer bacalhau, foi com meu pai. É? Sim. Vendia bacalhau lá? Também. E isso no ano de quanto? Ah, eu não lembro a data, não, faz muito Mais tempo. ou menos assim, 1940? Eu tenho 71 anos, eu estou fazendo, né? E naquele tempo que a gente era criança, então faz bem anos. Fiquei casada quase 50 anos, casei com 21 anos. Você casou nova. Então faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Bastante tempo. E o seu pai ficou com a venda muitos anos? Ficou muitos anos. Ele veio para Turvolândia, que ele era da roça, filho do Defonso, eles falavam Defonso, que era meu avô. E ele veio para trabalhar com o tio dele, Luiz Lourenço. Aí depois ele foi, como se diz, foi aperfeiçoando no comércio, o tio Luiz mudou para Machado e o meu pai ficou em Turvolândia. Aí depois trouxe o irmão dele, que era o João Ventura, os dois ficaram juntos por muitos anos, até que um dia resolveram separar, cada um foi montar o seu comércio, e o pai continuou, e o João Ventura também, até o finalzinho da vida deles. Cada um tinha seu comércio. Então era uma família comerciante. Sim. Né? E viveu ali, a gente fala Turvolândia, mas na época deles era o Retiro de Sapucaí. Que coisa boa. Luzinha fraquinha, né? Muito fraquinha. Conta o que a senhora lembra de Turvolândia, da época de criança. A gente brincava na rua, brincava de pique, brincava com pedrinhas, né? Aquele jogo de pedrinha. Eram os nossos brinquedos de pique. Entrava nos córregos para nadar. Era eu, a Creda, a Elzinha. Era uma turminha. Então a gente era muito levada. E a gente escapava da minha mãe e corria para os córregos para entrar dentro d'água. O córrego que a senhora fala é aquele que passa ali no meio da cidade? Sim, era lá no terreno da dona Brasilina, que tinha uma mina de água. Então a gente tinha que passar por esse córrego para chegar até a mina d'água para buscar água. E a mina era no chão. Então a gente tinha que deitar no chão ou ficar agachado para poder tirar água dentro da mina. Olha só. E a gente ia lá buscar essa água. E gostava? Gostava.
fazia aquilo ali, a gente levava muita coisa na brincadeira, né? Tava levando água para dentro de casa, mas brincando ao mesmo tempo. Era assim que foi a nossa infância em Turvolândia. Mas não tinha uma televisão, não tinha nada? Não tinha. As primeiras televisões que apareceram em Turvolândia, foi meu pai comprou uma, o Laurentino comprou uma e o Bendito Camilo comprou uma televisão. Eram 3 pessoas só? 3 pessoas que tinham. Depois, com o passar do tempo, o Tavico também comprou uma televisão e assim foi. Chegava à noite na casa da minha mãe e parecia mais uma sala de cinema. Porque as pessoas iam para assistir a televisão. A vizinhança ia? Ia gente de longe, assim, dentro da cidade mesmo, mas saía para assistir televisão. Naquela época, preto e branco. E ficava a sala cheia, porque passava aquela novela Direito de Nascer. E fez muito sucesso na época. Então juntava aquele povão vendo. Em qual ano, a senhora lembra? O ano, não lembro. Direito de Nascer. É. E a vizinhança tudo ia lá na casa da senhora assistir. Na casa da minha mãe. Ficava a sala cheia de gente. E o povo ia dormir tarde ou dormia cedo? Não tão tarde, nem muito cedo. Ficava vendo televisão lá até assistir a novela, depois terminava a novela. Aí o povo espalhava. Iam tanto lá para casa da minha mãe e uma outra parte ia para o bar do Laurentino, que ela também tinha uma televisão. Ah, então eles espalhavam. Espalhava. Ficava vendo televisão. Mas era bom, não era, dona Irene? Era muito bom, era muito gostoso. Era todo mundo amigo de todo mundo? Todo mundo amigo. Vizinhança conversava todo dia? Sim. Minha mãe gostava de fazer os docinhos dela para vender, doce de rapadura, doce de abóbora, doce de leite. Eu aprendi com ela. Era a minha profissão quando eu era mais nova. Fazer doceira? Doceira. E aprendeu com a sua mãe? Aprendi com a minha mãe. Que coisa boa. E a senhora tem uma história para contar para nós aqui. Sim, sobre uns assuntos assim, diferentes. Que aconteceram, né, em Turvolândia, como se diz, que eu presenciei, porque hoje em dia, se você falar em assombração, as pessoas não acreditam que teve assombração, ou que tenha, não sei. E na minha época, eu fiquei assombrada algumas vezes. Foi quando tinha uma moça que ficava na casa da minha mãe para poder tomar uns remedinhos dela, que ela era da roça. Ela chamava Conceição. Essa moça chamava Conceição? Sim. E ela foi passar uns dias com a minha mãe lá para poder tomar os remédios que ela precisava tomar, que naquela época era farmacêutico, que passava os medicamentos, que era muito difícil uma pessoa procurar um médico. Era só farmácia, né? E lá uma noite ela falou para minha mãe, Dona Tereza, vamos comigo na casa da Saninha, que eu vou posar na casa dela hoje. A Saninha era uma senhorinha bem velhinha, que morava num casarão que tinha para baixo da farmácia do Laurentino. Uma casa bem antiga, cheia de janelas nas laterais. E nós fomos de noite, a luz era muito fraquinha, e nós fomos, foi minha mãe e meu irmão de colo, que acho que é o Sebastião na época, e essa Conceição. E nós chegamos lá, assim, escutávamos barulhos, aí a mãe falou assim, ela tá aí mesmo, porque tá fazendo barulho dentro da casa. Ficamos aguardando. E de repente a mãe falou assim, ela tá assim, porque olha, pra você ver lá na janela do fundo, ela deve tá abrindo a janela para ver quem está na casa dela. Para ver se tem alguém na casa dela. Mas não era ela que estava abrindo janela, não tinha ninguém abrindo janela. E como a gente estava numa área, que naquele tempo falava alpendre, que era tudo de furinho o muro. A gente avistou um fogo que veio lá do fundo da horta e veio vindo na nossa direção. Na medida que ele vinha caminhando, ele foi crescendo. Mas só que nós não esperamos aquilo chegar muito próximo. Nós ficamos com medo. Estava só nós, né? E nós fomos embora. Depois dali, então, não sei o que aconteceu com aquele fogo. É a famosa bola de fogo? A famosa bola de fogo. Que todo mundo fala. Depois, e a senhora viu essa bola? Depois de um tempo, minha mãe também tinha um barzinho, que ela ficava com meu irmão, o Juca. E lá eles faziam os frangos, vendiam os frangos, fritava ovo, fazia até comida na casa da minha mãe. Que às vezes que a pessoa queria, vendia lá no barzinho. E chegou o Zezé Camilo lá e falou assim, Dona Tereza, arranja para mim alguma coisa, porque eu tô com muita fome, cheguei da roça agora. A mãe falou, tá bom, eu arrumo. Daí a pouco eu estava lá de fora do barzinho e foi e falou para minha mãe, vem cá, Dona Tereza, a senhora ver o negócio. Eu saí com a minha mãe
e nós vimos na direção do cemitério, porque de lá enxergava o cemitério. Aquela bola de fogo que saiu de dentro do cemitério e foi subindo. E veio caminhando, mas nós não ficamos muito tempo olhando aqui, de repente aquilo desapareceu. Sumiu. Sumiu. Mas Passa pouco tempo, ele morre. Passou pouco tempo. Pouco tempo, o Zezé morreu. Morreu assassinado. Ô, dona Irene, mas essa bola de fogo, ela aparecia à noite ou durante o dia? À noite. À noite. As 2 vezes que eu vi foi à noite. Porque até então eu não tinha medo, eu ia no cemitério sozinha. Às vezes durante o dia eu assim, queria ir lá rezar, eu chegava até no portão do cemitério, se estava aberto eu entrava, se não estava eu rezava ali e voltava. Mas foi 2 vezes que eu vi à noite. À noite. Sim, e a senhora ficava com medo daquilo? Eu achava aquilo impressionante, porque até então eu não sabia o que era aquilo. Até hoje eu não sei o que pode ser. E essa bola de fogo, ela foi muito falada lá em Turvolândia, né? Sim. Foi muito falada, assim, o povo mais velho contava, né? Que existia isso. Hoje em dia, a gente não vê falar mais nada. Não vê falar mais nada. Mas antigamente o povo falava muito. Porque na ciência tem umas coisas que só a ciência explica, que a gente até então não sabe o porquê, né? E na casa da avó Mariquita também algumas vezes eu fiquei assombrada, porque eu também ficava muito lá. E naquela época tinha os rezadores rezava à noite, que falava rezar para as almas. A gente estava dentro da casa da avó Mariquita, escutava aquele zum lá fora, a avó falava assim, vamos ficar quietinho, que está rezando para as almas. Porque não podia sair assim de momento, era uma superstição que tinha, sabe? E parou aquela barulheira, a avó abriu a porta da cozinha e bateu a porta com pressa e entrou e falou assim, não é coisa desse mundo, não tem ninguém aqui fora. E os cachorros uivavam, foi aquela barulheira, parecia que estava derrubando tudo lá para baixo. No outro dia estava tudo certinho nos lugares. Então lá na Vó Mariquita tinha esses problemas de barulho, assim, de vela, que você sentia aquele cheiro de vela à noite, batia na porta às vezes, mas não tinha ninguém. Então essas coisas aconteceram comigo. Porque hoje, falar em assombração, eles até não falam assim, mas isso não existe. Mas quem viveu na época e viu, nunca esquece, né, dona Irene? Muitas histórias que a gente sabe da época que o vô contava, que aconteceu com eles também, né? Mas hoje em dia, tudo é diferente. Por que será? Hoje tem muita violência, né? Hoje que era para ter mais assombração, nem tanto não tem, né? Então, a gente impressionante. Não sabe o porquê, né? A senhora falou da avó da senhora. É a mãe da mãe ou a mãe do pai da senhora? A mãe da minha mãe, a avó Mariquita. Mariquita. Sim. E aonde que ela morava? Ela morava indo para os Pires, no bairro dos Lourenço, que chamava lá. Então, o que eu falo para você, aquela região ali, sempre tinha uns casos que contavam das assombrações que apareciam por ali. E sempre aparecia? Sempre E aparecia. era um bairro que tinha energia elétrica ou não? Não tinha nada. Não? Era luz de lamparina só naquele tempo. E a senhora lembra dessa casa da avó? Lembro, até, acho que ainda existe a casa lá. Porque depois a filha dela até já morreu, a tia Angelica, construiu uma casa para lá de cima e deixaram a casa Vera para baixo. Mas eu acho que ainda tem uns pedaços dela lá ainda. Faz muito tempo que eu não vou para aqueles lados de lá. E na época da senhora, criança, indo na casa da avó da senhora, o que mais que a senhora lembra da casa da avó? Então, a casa da avó tinha mujolo, né, que a gente gostava de mexer com mujolo. O vô ficava muito bravo e falava, vocês não vão mexer com isso não. Vocês enfiam a cabeça lá e soltar aquele negócio, vocês morrem. E a gente era levado, né? Então a gente mexia com mujolo, gostava de pescar nos riozinhos que tinha para as beiras. Na verdade, nos córregos, não era nem rio, né? E ia para os matos com eles, que eles iam buscar jatobá, nós ia junto. As coisas de roça mesmo que tinha na época. E o vô era muito católico, ele gostava muito de ir em Aparecida, então fazia as romarias, aquelas romarias de caminhão, que era tudo aqueles bancos de madeira que não tinha encosto. E aquele caminhão cheinho de gente para Aparecida do Norte. De caminhão? De caminhão.
Mas é longe, dona Irene. As pessoas hoje não aguentam ir daqui lá da cidade sentado num banco de madeira daquele. Pois é. Na verdade era uma tábua. Quantos quilômetros dá mais ou menos em Aparecida? Dá uns 200. Para ir, uns 200 para voltar, por aí. Uns né? 400 quilômetros. Sentado num... Gastava um dia inteiro para ir chegar em Aparecida, sair de madrugada de Turvolândia. E ia todo ano? Todo ano. Era devoção, né? Devoção. Ia muita gente? E o caminhão ia lotado. Todo mundo do bairro, de certo, né? Juntava, porque esse pessoal que gostava de ir na Aparecida do Norte, e por incrível que pareça, eram pessoas mais velhas. Gente jovem até não tinha. Eu acho que até eu era uma das únicas mais novas, era eu e a tia Angelica, que às vezes ia. E a senhora foi sentada nesses bancos? Muitas vezes. Só que o vô punha eu no banco que dava de costa para a cabine do caminhão. Para a senhora não sentir tanto. Para não pagar. Para não pagar. Porque assim, quem fazia a romaria tinha direito a 2 ou 3 passagens. Mas aí tinha que alguém sentar naquele banco. E 2 lugares nos outros bancos. De costa para a cabine? De costa para a cabine. Que era a tábua que punha a gente ali para caber mais gente, sabe? Eu ia, para mim aquilo era divertido, porque eu era, como diz, criança naquela época, tudo era diversão. Dia inteirinho andando naquele caminhão. Quando chegava no alto da serra lá, da Mantiqueira, aí o caminhão parava para as pessoas se alimentar e falava, ir no banheiro, mas não era banheiro, ia para os matos, né? Porque não tinha banheiro? Aí comia aquelas coisas que levava, a avó fazia biscoito, broa, frango, linguiça, aquela coiseira aí. Levava de que jeito, dona Irene? Eu tenho maior curiosidade de conversar assim, porque eu acho interessante a maneira que o povo carregava as coisas. Punha dentro de eles falavam piquá. Piquá? Piquá, que era, eles faziam de pano, né? Um bornal feito de pano. Uns tinham um bornal mesmo, e em lata era difícil a pessoa que punha na lata. Punha assim dentro daquele pano, embrulhava e punha lá naquela embalagem e levava. E ali colocava o biscoito, broa? Mas e o frango, que jeito que era? Uma vasilha? Pronto, Uma vasilha? Sim, fazia um frango mais seco, sabe? Que no caso era uma farofa de frango, não tinha caldo. Aí levava numa vasilha e comia com a mão, nem tinha prato, tinha nada. Ia na viagem comendo, conversando. Pastel, ficava com esse pastel frio, comia frio, mas a gente achava bom, né? Pensa bem, hein, dona Irene? Como que é diferente do tempo de Como hoje? que é diferente. Chegava em Aparecida de noite, já vinha aqueles hoteleiros já de encontro com a gente, porque eles queriam que fosse pro hotel, que eles estavam ali trabalhando, né? E o dono da romaria tinha direito ao hotel com a esposa e uma pessoa. Então eu ficava também de graça, por isso que eu ia muito na Aparecida do Norte, sabe? Só perdeu a conta de quantas vezes? E ficava, descia, ia primeiro para a igreja, para depois, alguns jantavam, outros não. Banheiro, então muita gente nem conhecia. É muito diferente da situação Muito de hoje, diferente. né? Da vida de hoje. Chuveiro, essas coisas, o povo não usava. Não tinha na casa deles. Nem na minha casa não tinha também. Não tinha chuveiro? Não. Como que era o banho? Bacia. Bacião. Bacia. Colocava um bacião no banheiro? Tinha um cômodo lá, o quarto, às vezes até então, não tinha o cômodo do banheiro. Esquentava a água no fogão de lenha e a gente tomava banho na bacia. Era assim que funcionava. Todo mundo? Todo mundo. Quantos irmãos que a senhora tem? Minha mãe teve 9 filhos. 9. Porém, morreu um pequenininho. A menina morreu, acho que devia ter uns 2, 3 aninhos. E os outros sobreviveram. E o Juca, depois de 33 anos, ele morreu. Ficaram 6, né? Quem morreu 6. 3. Ficaram 6. Somos em 4 irmãs. Ia para tomar banho essa criançada, tudo na bacia. Tudo na bacia. Um tomava cedo, outro no meio do dia, outro de noite, outros nem tomavam e assim ia. Dormia sem tomar banho? Brincava na terra e rolava lá pro chão. Depois, na hora de dormir, só lavava o pé. Só lavava o pé. O povo era desse jeito mesmo, né? Jeito. A gente machucava muito, porque andava muito descalço, cortava o pé com caco de vidro, com prego velho, porque naquele tempo não tinha o hábito de recolher lixo. Então tinha muita coisa. Para as hortas. Era aquela bagunça, né, aquela sujeira de caco de vidro, essas coisas. Nós cortei os pés muitas vezes, não tive tétano porque
E quando que a senhora calçou o primeiro sapato, a senhora lembra? Eu tenho uma lembrança vaga, porque meu pai vendia na época, na venda dele, o choramelado, que é o alpargatas. Então eu comecei a calçar mais cedo. O choramelado, para todo mundo, eu sei o que é, mas às vezes tem gente que vai ver o vídeo e não vai saber o que é o choramelado. Conta para nós que jeito que era o choramelado. Era um calçado feito de um tecido que parecia uma lona, um jeans. E tinha colorido, tinha no vermelho, no azul. Os femininos, assim, mais infantil, então ele tinha um jeito de abotoar em cima para não soltar do pé. E os outros não tinham. Mas aí tinha o marrom, tinha o azul, e as pessoas compravam, ele tinha uma sola de corda, aquela cordinha em volta da sola. Era esse o calçado que a gente tinha. E chamava choramelado. Choramelado, na verdade era alpargatas, né? Mas o povo falava choramelado. Que interessante, né? Depois de muitos anos aí apareceu o chinelo de dedo, que eles falavam chinelo de dedo. O chinelo de borracha, até tem uma história que tinha um senhor lá que ele era muito engraçado, ele chegava na venda do meu pai e queria comprar um sapato desse sapato que era de borracha naquele tempo. Ele chegava e falava pro meu pai assim, falava pra mim, o menino, aí tem sapato de borracha de mulher que estica. Ele queria um sapato que esticasse, sabe? E ele era muito engraçado, ele falava as coisas muito erradas, e aquilo pra nós era gosto, sabe? Eu achava muito engraçado. E era o chinelo que ele queria? Era o sapatinho pra levar a mulher dele. Fala a verdade, que coisa boa, é? Na venda do meu pai tinha tudo isso. Ô, dona Irene, mas falando assim da venda do seu pai, né? Do seu pai lá, que a senhora falou do choramelado, do chinelo de dedo, que já é o mais novo, né? Sim. O que mais dá saudade na senhora dessa venda? Dos doces que meu pai comprava, né? E parava lá aquela doceira, então quando vinha, a gente ficava vigiando, esperando o dia dela passar. E ela não passava assim toda semana, acho que era uma vez no mês, então não tenho muita lembrança disso. Mas quando vinha, aí meu pai chegava na beira da doceira para escolher os doces que ia comprar. E a gente ia junto para poder ver, eu quero esse, para depois pôr naquela vitrine para vender os doces de abóbora, suspiro, aqueles que parece um sorvete, que tinha tinha geleia e tinha esse outro que parecia um sorvete, até nem sei mais explicar para você que era esse doce. Eram os doces da época, aquilo para nós era muito bom. É o que mais dá saudade. Pão também, comer pão parecia coisa do outro mundo. Mas pão não tinha todo dia. E o pão vinha da onde? São Gonçalo. Quando o pai ia lá. Não tinha padaria em Turvolândia? Teve uma época até teve, mas por pouco tempo parou a padaria. Aí quando ele ia em São Gonçalo fazer as compras dele, trazia um tanto de pão, punha lá naquela vitrine, e aquilo para nós era gosto. E comer o pão de São Gonçalo. Pão de São Gonçalo. Pensa, velho. Pois é. Vê hoje, nem pão municipal nem come, porque lá ficava uma semana, porque enquanto tinha, ia comendo. Ia comendo, olha só, que diferente, né? Pois é. Que diferente. Nossa, mas que coisa boa a senhora contar essas histórias lá de Turvolândia para nós, né? Pois é. Assim, de Turvolândia e o que a senhora viveu, né, então, dona Irene? Não tinha a senhora está com quantos anos? Estou fazendo 71 anos. 71? É. Então a senhora viveu uma época boa da vida. Uma época boa. A gente brincava nos jardins, né? Naquele tempo até os cavalos ficavam no jardim. Porque não tinha eu jardim. ia fazer essa pergunta para a senhora. Que jeito que eram as ruas? As ruas tudo esburacada, rua assim de terra. E, então chovia, tinha ficava aqueles sinal da enxurrada, né? E soltava os cavalos na rua, eles ficavam pastando aquelas grama que tinha onde era o jardim. Aí depois teve uma época que veio uns missionários, que foram para Turvolândia até, e fizeram um cruzeiro. E esse cruzeiro convidou as pessoas para ajudar a fazer o cruzeiro, as pessoas católicas que iam lá na igreja. Um dia eram os homens, outro dia era a moçada que ajudava. Então foram com o canivete cavando, cortando aquela madeira. Até fazer o tal de cruzeiro, Santos Cruzeiro que eles falavam. Era o cruzeiro antigo que o povo rezava antigamente? É o que tinha no jardim.
Era o que tinha no jardim? Sim, foi os missionários que fizeram, junto com o pessoal que ia na igreja. Então, tal dia, vamos ter uma reunião, vamos juntar todo mundo para a gente poder fazer o tal cruzeiro. E assim foi. Aí os homens iam com os canivetes, cortavam, até lapidar o cruzeiro, fazer o cruzeiro. E o dia que levantou esse cruzeiro, a senhora lembra? Não lembro. Não? Não. De que jeito que eram as orações deles? Era assim, da Semana Santa, a celebridade da Semana Santa, né? Tinha as pessoas, deixavam os trabalhos deles nas roças, nas casas, para poder participar da celebração da Semana Santa. Tinha a Dona Osvanil, que até hoje ela ainda é viva, ela era cantora da procissão, que mostrava a Verônica. Ela era a Verônica da procissão. A Dona Osvanil que a senhora fala é a Dona Osvanil professora? Sim. Ah, ela mora em Pouso Alegre. Mora em Pouso Alegre. Já até tive com ela há pouco tempo. Aí ela me abraçou e ainda falou, eu lembro quando a senhora cantava na procissão. Aí ficamos conversando um tempo. Ela que era cantora da Semana Santa, Dona Osvanil. Deve que era muito bonita, hein, Era Dona Irene? O povo ia, o vô mesmo com a avó, eles ficavam 4, 5 dias em Turvolândia para poder participar da programação da Semana Santa. Aí o vô levantava cedinho, ia na roça dele, cuidava das criações dele lá, né? E voltava de tarde para poder ir nas missas, nas procissões. Era assim que... O povo era muito devoto, né? Muito devoto. E na época da Semana Santa era uma semana Abençoada. que todo mundo se reunia na cidade. Sim. Mesmo sendo pequeno, mesmo... Ia na igreja. Ia na igreja, né? A fé era muito grande, né? Continua, né? Dona Irene, tem muita gente que é de muita fé, né? É verdade. E é bonito isso, né? É bonito. Muito bonito conservar isso. Essa tradição, né? Essa tradição. Mas que prosa boa de hoje, hein, Dona Irene? Pois é, que delícia, né? Lembrar os nossos tempos. Os meus tempos, que você é bem mais jovem, já não viveu aquela época, né? Não vivi esse tempo bom que a senhora viveu. Era eu, a Creda. Então tinha as amigas lá que a gente brincava muito. A gente ia pra escola, voltava e ia brincar. Brincava de boneca. Hoje as crianças nem brincam mais, né? E a boneca da senhora era de que jeito? A primeira boneca que eu tive era de papelão. De papelão? Sim. E quem que fez? Não, a gente comprava na loja. Ah, comprava. Comprava. Mas ela era... Não podia molhar. Não podia molhar. Não, se molhasse ela derretia. Uma boneca feia, né? Mas nós não tinha outra. Aí depois que a gente ia na Aparecida do Norte, a gente fala Aparecida do Norte, que na verdade é Aparecida só, né? O pai comprava a bonequinha para nós, que era de louça. Então dava uma para mim, uma para minha irmã. Uma vez até comprou uma para Celina da Tia Maria, que ela tem até hoje a bonequinha. E a Marta, ele quebrou a boneca dela. Correndo no passeio lá do hotel, quebrou, chorou, mas aí meu pai não comprou outra para ela, ficou só com aquela quebrada. Com a boneca quebrada. E as bonecas da Aparecida do Norte eram bonitinhas, né? Era belezinha, né? Mas o corpinho delas era de palha, né? De palha. De palha. Pensa bem, é? Quanta coisa vivida, Quanta né? coisa. E o que a senhora mais brincou no tempo de criança era essa boneca ou não? Sim, em boneca, sim. Mas a gente nunca teve uma boneca da Estrela, assim, uma coisa mais refinada, não, porque era uma coisa cara. E Turvolândia não tinha. Quem teve foi a Rosângela com a Marilda. A Rosângela com a Marilda? Tiveram. Da tia Angelina? Sim. O pai delas morava aqui em Silvanópolis na época, né? E a mãe era professora, então ela comprava esses brinquedos mais sofisticados para elas. Elas eram, acho que as únicas meninas, se não me engano, a Regina também. Acho que a Regina do Antenor, da Alzira. Ah, que mora em São Gonçalo, né? Conheço. Então ela também tinha uns brinquedos mais assim, diferentes dos nossos. Mas mais era tudo esses brinquedinhos que a gente tinha. E divertia bastante. Peteca, bola, brincar com essas coisas. Divertia. Que delícia. Agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora, que nós estamos encerrando com o nosso vídeo. De tudo que a senhora viveu nos 72 anos, 71 anos que a senhora tem, o que a senhora tem mais saudade na vida?
Aí eu tenho saudade da minha mãe, saudade do meu marido, saudade da minha infância, né? Que a gente, como se diz, era criança, tudo era tão bom. Mas graças a Deus não posso reclamar da vida que eu tenho hoje. Porque eu tenho os meus filhos, graças a Deus são perfeitos, e eles me valorizam bastante. É isso, Ia tocar a vida adiante. tocar a vida adiante. A senhora já tem bisneto? Não, Não? não tenho. Tá. A É minha quantos neta filhos? eu tenho 3 filhos meus e tenho um adotivo. Tem 4. 4 total. filhos? 4. A minha neta mais velha, ela está com 28 anos, mas ela ainda é solteira. Ah, que coisa boa, né? A família grande, né, Pois Dona é. Irene? Dona Irene, eu queria agradecer a senhora da prosa. Imagina. E eu E- que agradeço. Foi tão bom conversar, né? Então, de um tempo para cá ficamos muito amigas, Pois é. graças a Vamos Deus, continuar, se Deus quiser. se Deus quiser. Eu desejo para a senhora vida e saúde, Muito obrigada. com muita união com a família da senhora, os filhos, os netos, todo obrigada. mundo. E muita saúde, porque sem saúde já não é nada, Com né? certeza. E muito obrigado por essa prosa. Imagina, eu que agradeço. E logo nós estaremos aqui num outro vídeo, Para nós fazer os bolos. fazer um bolo de fubá da Dona Irene. É. Hoje você vai comer bolo de fubá, porque eu já deixei pronto. Aí, ó, ela já deixou pronto, mas outro dia eu volto para gravar a receita. Tá certo. Então, muito obrigado e um tchauzinho. Tchau. Mais um tchauzinho. Que Deus abençoe você. Amém. Na época do irmão da senhora, o Juca, Sim. ele tratava muito de passarinho, ele gostava muito, Gostava né? muito, muito mesmo. E na época que ele morreu novo, 33 anos. 33 anos. Conta pra nós o que aconteceu na morte dele. Então, ele estava sendo velado. Naquele tempo não tinha velório, na casa da minha mãe mesmo. E de repente entrou um canarinho pela janela da casa e ficou em cima do caixão, cantava e cantava. Todo mundo ficou muito assustado. As pessoas que estavam no velório, que presenciou aquela cena. Então foi aquilo muito incrível. O que é o amor do animal na Pois é, pessoa, né? É. Tava ali sentindo a morte Tava, dele, né? tava. Eu lembro de muita gente comentar, né, nessa época aí, né? Sim. Que ele morreu, que tinha os passarinhos que até acompanharam ele no enterro, É, tudo. parece que mesmo tem uma história de uns pombinhos que foram lá no cemitério, quando colocou ele lá na cova, depois eles voaram. Foi um negócio mais ou menos assim. História bonita, né? Pois é. E do meu pai foi o fogão de lenha. Fogão de lenha? Sim. Como? Porque minha mãe tinha um fogão de lenha e queria desmanchar o tal fogão. Ela não queria mais. E meu pai então falava assim, se você desmanchar esse fogão, eu vou embora da casa, porque eu gosto do fogão. Quando chovia, ele ia tirar leite e voltava, tirava o sapato molhado e punha para secar lá no fogo, na beira do fogo. Certo? E quando ele morreu, ele estava lá em Pouso Alegre no hospital, a gente ia todos os dias para tentar ver meu pai, só que a gente não via, porque ele estava na UTI e a gente via através de um vidro. E o desespero que ele tinha para sair daquilo. Mas, infelizmente, ele não pôde sair com vida. Aí, o dia que ele morreu, nós chegamos de Pouso Alegre, assim à tarde, quando foi no outro dia, minha mãe levantou, estava arrumando para ir para Pouso Alegre, ela chegou na cozinha, o fogão estava com brasas, e sendo que fazia um tanto de dia que nem usava aquele fogão, porque ela estava indo para Pouso Alegre todo dia e voltava. E quando chegava em casa usava o fogão a gás e não usava fogão de lenha. E a minha mãe só falou assim, ó, alguma coisa aconteceu com seu pai, porque essas brasas aqui não podiam estar aqui. Por que tem brasa no fogão que a gente não está nem usando? Ele tinha morrido. Aí, logo em seguida a gente ficou sabendo que ele tinha morrido. Então foi uma coisa assim que... Um aviso. Um aviso. Que as pessoas não acreditam nisso, mas aconteceu com a gente. Nossa. E meu irmão impressionante, né? Tinha um aparelho lá que... Eu não sei nem o nome daquele aparelho. Parece uma harpa, uma mini harpa. Aquilo fez um barulho, assim, um solado naquele teclado. Nesse dia que o pai da senhora morreu? Meu pai morreu. Aí meu irmão ficou muito impressionado. Ele falou assim, o que é isso, esse barulho? O negócio estava em cima do guarda-roupa. Foi o dia que meu pai morreu. Então, Que essas coisa, coisas Dona Irene? aconteceram na nossa vida.
um aviso, né? aviso, Um aviso para vocês que estava longe, né? É, E a comunicação naquela época era mais difícil, né? era mais difícil. Não é igual hoje que você liga, a pessoa Não, já porque aí atende. ligaram para mim lá de Pouso Alegre, do hospital, ligaram na minha casa, que tinha um telefone, aquele telefone esse telefone de casa mesmo, né? E que eu fiquei sabendo, que aí depois nós já fomos lá para ajeitar as coisas pro velório do meu pai, mas aconteceu isso. Da brasa no fogão. Tem coisa que a gente não explica, Verdade. né? Verdade. Só Deus que sabe.